Olá, pessoal! Teremos mais um episódio do Descomplica Compliance. Mas antes, eu peço para que, por favor, me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Priscila Copy e o Twitter, Priscila_Copy. Vamos falar um pouquinho mais sobre Open Finance? E agora, a gente vai abordar a questão e a interface com privacidade de dados e, consequentemente, a aplicabilidade da LGPD. Então, vamos descomplicar? Gente, esse tema, ele exige esclarecimento de alguns conceitos que serão pontuados no decorrer do episódio. Eu não pretendo aqui, de forma alguma, fazer nenhum compêndio técnico sobre a LGPD, mas trazer os conceitos e considerações que podem ser aplicados para descomplicar esse assunto no dia a dia e nas tomadas de decisão das suas empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados, carinhosamente chamada de LGPD, ela trata do tema de privacidade de dados e é um dos temas que são abordados na área de compliance, riscos e jurídico. Qual é o objetivo dessa lei? O objetivo é garantir que a pessoa física, titular de dados, tenha a propriedade dos seus dados. Isso quer dizer que a lei de privacidade de dados ela é aplicável apenas para pessoas naturais, físicas, e somente elas podem dispor ou autorizar que alguém disponha desses seus dados. Aqui eu abro um parênteses para dizer que toda empresa é formada no seu mais baixo nível hierárquico por pessoas físicas, e assim também merecem ser consideradas nas análises que serão feitas. Vamos conceituar dados pessoais. São todas as informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável. Tá, Priscila, isso aí é o que está escrito lá na lei, mas o que isso significa na prática? Gente, isso significa que a informação que existe, uma Priscila, que é executiva de compliance por si só, não é uma informação pessoal, porque ela não identifica quem é a Priscila, na medida em que pode existir um universo muito grande de Priscilas executivas de compliance. Mas, se essa informação for complementada com outras, como, por exemplo, trabalha no Brasil, é morena e tem um projeto chamado Descomplica Compliance, elas passam a ser informações identificáveis e, por isso, considerados dados pessoais de titularidade da pessoa natural Priscila Copy. Ainda temos que considerar, nas análises e nos conceitos que a gente está dando aqui, que todos esses dados pessoais, eles têm que ter um propósito de tratamento. Quais são esses propósitos do negócio, dos produtos e dos serviços para os quais a gente precisa utilizar os dados pessoais? Vou aqui fazer mais um parênteses para dizer que a LGPD define que tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais. E ela coloca para isso mais de 20 verbos. Por exemplo, acesso, coleta, transmissão, processamento, armazenamento. Então, sabendo disso, a gente vai analisar que os riscos que envolvem privacidade de dados têm que ser focados em cada dado, cada tratamento e cada propósito. Além dessas três questões, dado, propósito e tratamento, a gente tem ainda que analisar os requisitos que podem ser enquadrados como requisitos, bases legais para que esse tratamento seja feito. E aqui vale dizer que esses requisitos, eles são fechados, a gente só pode considerar os requisitos que são escritos e explicitados no artigo 7º da própria LGPD. Então, dentre outros, a gente tem lá cumprimento de obrigação legal, consentimento do titular de dados, proteção ao crédito, legítimo interesse do controlador. E, além disso, é importante ainda deixar registrado que, nos casos onde houver conflito entre o que quer o controlador do dado e o que quer o titular de a vontade do titular de dados, ela deve ser preservada. Então, agora a gente vai aplicar esses conceitos que eu dei aqui num caso prático. Vamos supor que uma instituição financeira precisa coletar e ter acesso a dados de prospects. E aqui eu faço um parênteses para falar que prospects são
pessoas físicas que ainda não são clientes do banco. Eles estão num processo anterior, onde o banco, a instituição financeira, vai verificar se ela quer aquela pessoa física como sua cliente. Então, vamos lá. Nesses processos de aceitação, a gente tem uma série de pedidos das instituições. Quais seriam os dados razoáveis, então, que poderiam ser requeridos nessa etapa? Gente, isso vai depender muito do apetite de risco da instituição e também a gente tem que considerar aqui, para simplificar um pouquinho, que a gente, no nosso caso prático, esses dados eles estão sendo coletados de prospects que visam abrir contas, que são contas que só vão movimentar recursos próprios do próprio titular. Nesses casos, seria legítimo que as instituições financeiras, elas pedissem nome completo, identificação documental, RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, tudo isso faz parte desse pacote inicial. Esse processo de aceitação, ele pode ter dois finais. O primeiro final é realmente o prospect não ser aceito pela companhia, pela instituição. E o segundo, ele ser aceito. Então, vamos focar primeiro no processo de não aceitação. Quando a gente tem uma não aceitação do cliente, a gente precisa dar um destino para os dados que foram coletados e tratados nesse processo de análise das instituições. Então, aqui surgem várias possibilidades para a instituição financeira. Mas vamos nos lembrar que nós temos a classificação, que ter a classificação do tratamento do dado. Então, a instituição financeira, ela pode, por exemplo, resolver que ela vai arquivar os dados pessoais, e esse arquivamento, eu coloco aqui, que é um requisito, muitas vezes, regulatório, obrigatório para que essas instituições financeiras façam. Então, esse arquivamento de dados, ele vai precisar levar em consideração quais são os dados que realmente precisam ser arquivados, né, para essa finalidade de cumprimento de obrigação legal, por exemplo. Ela vai precisar criar controles sobre onde esses dados vão ser arquivados, por quanto tempo eles serão mantidos, se esses dados eles vão ser, de alguma forma, atualizados, se eles vão ser ocultados ou anonimizados, e tudo isso tem que estar escrito em procedimentos da companhia, e esses procedimentos têm que ser muito claros e precisos. Gente, no caso de haver uma aceitação desses clientes, desses prospects como clientes, a instituição ela passa a poder tratar não só os dados que já foram tratados, mas ela pode também tratar outros dados, como, por exemplo, dados de monitoramento de transações financeiras. Esses dados de monitoramento de transação financeira, eles também podem ser classificados como uma obrigação legal, porque é uma exigência que todas as instituições façam monitoramento das transações dos seus clientes, visando mitigar outros riscos de compliance, como prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à fraude. Gente, durante esse monitoramento, a instituição financeira percebe que o cliente deixou lá parado na sua conta, que não pode fazer muita coisa, um grande valor. Será que a instituição financeira pode usar essa informação para oferecer produtos e serviços para os seus clientes? Aqui está uma boa pergunta, e a resposta vai depender, novamente, do apetite de risco, dos dados, dos controles, das cláusulas existentes nos contratos com os clientes e dos riscos que são considerados riscos-chave dentro da privacidade de dados. Todos esses pontos deverão ser informados para os seus clientes de forma a dar transparência no tratamento de dados pessoais. Essa transparência é mais uma obrigação que é imposta pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. E não vamos nos esquecer que tudo isso deve ser sempre formalizado em documentos de governança. Gente, a gente está vendo que esse tema é super complexo e merece outros episódios. Mas vamos agora linkar privacidade de dados e o Open Finance. No segundo episódio do Descomplica Compliance, a gente falou que o Open Finance visa
o compartilhamento de dados entre diversos players, instituições financeiras, fintech, seguradoras, para melhoria de oferta de produtos e serviços financeiros, não é mesmo? Também falamos aqui que as instituições financeiras, elas só podem compartilhar os dados pessoais quando e como autorizados pelos próprios titulares. Então, eu queria colocar aqui que o grande desafio do Open Finance pode ser resumido na conscientização dos titulares, dos clientes, dizendo que eles precisam fazer o compartilhamento desses dados, autorizar o compartilhamento desses dados entre os players do mercado financeiro e, assim, obter algumas vantagens melhores nas negociações. Esse processo de Open Finance, ele só vai tomar corpo quando os titulares se sentirem confortáveis, eles sentirem que eles têm o controle do dado, que os seus dados estão tratados como esperado, que eles têm, esse tratamento de dados é seguro, e que o compartilhamento está sendo feito com um intuito final de benefício do cliente. Isso já vem acontecendo, especialmente com o Pix, e a tendência é que cada vez mais esse compartilhamento aconteça, especialmente quando a gente já tiver implementado produtos com linhas de crédito mais atrativas ou com a possibilidade de linhas de crédito mais atrativas. Você gostou desse conteúdo? Então me siga nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, e no Twitter, Priscila Copy e Priscila_Copy. Deixe o seu like, a sua pergunta, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo encontro!